Olá, companheiros e companheiras. Retomando então a nossa reflexão, nosso diálogo sobre a vida e a obra do professor Florestan Fernandes, a proposta agora é que a gente trate de maneira mais direta do pensamento teórico do Florestan, né? Nós vimos ali, naquele primeiro momento, a trajetória biográfica dele, que não se desvincula da sua trajetória teórica, né? Mas vamos tratar diretamente aqui, agora, do seu percurso teórico, enfim, da sua reflexão teórica e dos conceitos ou categorias centrais que o Florestan desenvolve na compreensão, principalmente, da dinâmica do desenvolvimento do capitalismo brasileiro desde o seu surgimento. Como eu havia dito na outra sessão nossa, Florestan vai se formar dentro da universidade. Quando ele entra na universidade, ele tem uma certa, apesar da palavra não ser a melhor, mas tem uma certa precariedade em sua formação, por toda a história de vida dele. Então ele precisa se dedicar muito a recuperar e a acumular teoricamente tudo aquilo que ele não havia feito na juventude dele. Então, nos anos 40, 50 e 60, Florestan vai se dedicar a estudar a fundo as mais diversas correntes da sociologia. Então vai estudar, por exemplo, a sociologia francesa, né? Para mencionar um autor, o Émile Durkheim, né? O principal autor da sociologia francesa no seu surgimento. Vai estudar também o funcionalismo inglês. Depois passa a estudar a sociologia alemã com Max Weber, que vão ser matrizes teóricas importantes no pensamento dele. E nesse trajeto, Florestan vai estudar a questão indígena, então vai fazer uma tese sobre a sociedade de Tupinambá, né, a função da guerra na sociedade de Tupinambá, um estudo antropológico. Depois vai fazer uma pesquisa sobre a relação entre brancos e negros na cidade de São Paulo. E, por fim, ele vai se dedicar a entender a dinâmica do capitalismo brasileiro. Um traço que é constante, permanente na reflexão teórica do Florestan é que ele sempre está preocupado em compreender a realidade brasileira, em seus diversos aspectos, né? Nos anos 50 e 60, mais para os anos 60, ele vai se dedicar a entender o que é esse capitalismo brasileiro que vivia essa época. É importante entender que não é uma iniciativa só do Florestan, né? Entender o que é o capitalismo brasileiro. É bom a gente lembrar que no pós-guerra, né, na década de 50, 60, existem várias iniciativas de interpretação da realidade brasileira com relação ao capitalismo mundial. Então, para mencionar algumas delas, nós temos, por exemplo, o órgão da Unesco, né, a Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL, que surge com o desafio de compreender a desigualdade que existe nos chamados países subdesenvolvidos. Então, organiza-se um grupo de economistas, cuja figura principal é o peruano Raul Prebisch, que também temos como alguém bastante conhecido, que teve bastante importância nesse período, o economista brasileiro Celso Furtado, para compreender qual que é a dinâmica dos países subdesenvolvidos em relação com os países desenvolvidos. Então eles querem entender por que existem esses tipos de países e qual a causa da desigualdade nos países subdesenvolvidos. Que é importante mencionar que a reflexão da CEPAL vai no sentido não de entender que o subdesenvolvimento é uma fase anterior ao desenvolvimento, como existiam outras teorias que pregavam isso, né? Mais da economia liberal, que diz, enfim, a tese depois que o Delfim Neto vai dizer que precisa primeiro fazer o bolo crescer para depois distribuir, né? Eles não achavam que existia que o subdesenvolvimento era um período anterior ao desenvolvimento. Então, se um país subdesenvolvido consegue por si próprio se desenvolver, eles entendiam que existia uma relação entre esses dois tipos de países que fazia com que alguns fossem desenvolvidos e outros subdesenvolvidos, né? Então, principalmente uma relação de exploração entre eles. O que a teoria do CEPAL não chega a alcançar é de como é que essa contradição
produção se opera dentro dos próprios países. Então, por exemplo, eles não vão analisar as contradições entre as classes sociais dentro dos países, né? Então, a contradição entre a burguesia e os trabalhadores brasileiros. Mas é uma iniciativa bastante importante de entender o que é esse capitalismo latino-americano, né? Esse capitalismo subdesenvolvido. Ao mesmo tempo, existia um outro esforço que era proveniente de uma outra matriz teórica, que era ligada principalmente aqui no Brasil ao PCB, ao Partido Comunista Brasileiro, e que tinha como influência principal as teses da chamada Terceira Internacional, da Internacional Comunista, né? Que ficou conhecido depois como as teses do etapismo, né? Então, desenvolveu-se na União Soviética, principalmente depois da morte do Lenin, isso é importante, né? Quem funda a Terceira Internacional é o Lenin, em 1919, com o intuito de fazer uma organização mundial para se construir a Revolução Mundial. Com a morte do Lenin em 24, as coisas mudam de figura na União Soviética, não é o caso da gente tratar isso aqui, mas mudam de figura e tudo caminha para que se consolide um regime cada vez mais fechado e com um dogmatismo teórico bastante grande. Então formulam-se algumas teorias no âmbito da Terceira Internacional de entender a natureza ou as fases de transição para a Revolução. Então estabelece-se que existem, a partir das categorias do Marx, tratadas de um modo dogmático, né? Então existia o modo de produção feudal, que foi superado pelo modo de produção capitalista, que então seria superado pelo modo de produção socialista. E eles buscam, a tese da Terceira Internacional, busca identificar esses modos de produção no mundo inteiro. Então todos os países teriam que ter um feudalismo, depois passar para um capitalismo e depois para então chegar ao socialismo. O que isso implicava aqui no Brasil? Esforços teóricos, e que não eram esforços, vamos dizer, de má qualidade ou menores, eram esforços teóricos de fato, né, que tinham algum tipo de rigor, para conseguir encontrar o feudalismo no Brasil, porque era essa a ideia. Se nós queremos construir a Revolução Brasileira, nós precisamos ver quais são os traços do feudalismo aqui para conseguirmos fazer uma revolução burguesa e implementar o capitalismo, para daí então fazermos uma revolução socialista. Então, dentro da formulação teórica do Partido Comunista Brasileiro, existe esse esforço de achar o feudalismo aqui, para depois pensar o capitalismo e então o socialismo. E o que isso implica na política? É importante entender que isso tem implicações políticas bastante claras. Então, se nós formos pensar a linha política do PCB, nos anos 60, né, que era quando essa tese estava bastante em voga, essa tese de que, precisamos primeiro fazer uma revolução burguesa que constitua um capitalismo brasileiro para depois conseguirmos avançar para uma revolução socialista. Só lembrando que a revolução burguesa original, vamos dizer assim, acontece na Europa em fins do século XVIII, né? O grande modelo político disso é a Revolução Francesa de 1789, né? É a grande revolução burguesa da história. Quando a burguesia vai se colocar em cena política, né, na cena política, para derrubar o feudalismo, né, derrubar as classes dominantes do feudalismo e, consequentemente, o modo de produção feudal, o feudalismo, para constituir o capitalismo, né? Então, esse processo histórico, que já havia se iniciado antes, mas que tem como marco político a Revolução Francesa, era algo que ainda faltava aqui no Brasil, não é? Então, a teoria de entender como que nós vamos, isso da teoria do PCB, como que nós vamos conseguir construir essa revolução burguesa no Brasil. E aí, a implicação política dessa tese, que primeiro precisa dessa etapa para depois se avançar para a Revolução Socialista, era que nós, como a burguesia havia feito a Revolução Francesa, né? Era uma classe revolucionária à época, lá atrás, precisávamos encontrar aqui no Brasil setores da burguesia que tivessem um interesse nacional em contraposição aos interesses imperialistas. O PCB, como linha política, vai então buscar o apoio de uma chamada burguesia nacional, vai confiar nessa burguesia nacional contra
uma burguesia estrangeira, ou uma suposta burguesia estrangeira. Então a proposta era, a política da esquerda, dos comunistas, era se aliar a esses setores da burguesia nacional para formar uma frente anti-imperialista, constituindo assim um capitalismo brasileiro, né? Então essa burguesia nacional vai ter interesse em desenvolver o país, em fazer todo esse processo de constituição da Revolução Burguesa no país e não se aliar aos interesses estrangeiros. A história mostrou que isso foi um erro, né? Bastante grande. E o golpe civil-militar de 64 aí foi a prova disso, né? A burguesia brasileira da época prontamente atende aos desejos da burguesia do centro imperialista, principalmente dos Estados Unidos, e implementa aqui, né, empreende aqui um golpe contra um governo, né, o governo do João Goulart, que nunca se propôs a ser um governo revolucionário, que tinha como proposta as reformas de base, né, a reforma agrária, enfim, não era nenhuma proposta revolucionária. Bom, isso para dizer que as implicações, as análises teóricas têm implicações práticas, né, implicações políticas. Existiu ainda outra corrente que surge nos anos 60, que foi bastante marginalizada aqui no Brasil, que é a chamada teoria marxista da dependência, né? Que surge a partir de alguns militantes políticos, quadros políticos da organização da POLOP, né, da política operária, que vão tentar compreender como é que a dinâmica de valorização do valor, retomando as categorias do Marx, ou seja, como é que o valor se valoriza aqui na América Latina, ou seja, em outros termos, como a classe dominante extrai a mais-valia dos trabalhadores brasileiros, compreendendo que a dinâmica do capitalismo aqui era diferente da dinâmica do capitalismo central. Então, por características históricas e por várias outras coisas, né, históricas, sociais, políticas, era diferente. Então, não poderia fazer uma leitura da realidade brasileira como se fazia da realidade europeia. Então, era uma tese contraposta, por exemplo, à teoria do PCB, né, do etapismo. E, em paralelo a isso, o Florestan nunca se alinhou muito a essas correntes. É bom lembrar que ele estava dedicado para a vida na universidade, então ele passa ao largo desse debate teórico, né? Pelo menos na disputa teórica que está ali. Mas é nessa época mesmo que o Florestan vai tentar entender a dinâmica do capitalismo no Brasil. Tá? E o esforço dele de entender essa dinâmica do capitalismo no Brasil é o que ele consolida no livro que eu já tratei rapidamente na nossa outra sessão, que é a Revolução Burguesa no Brasil. Então ali ele está tentando compreender, ou como diz o subtítulo do livro, ele está fazendo um ensaio de interpretação sociológica sobre a realidade brasileira e de como é que essa revolução burguesa assume aqui no Brasil, pelos traços históricos e sociais brasileiros, uma característica própria. O que o Florestan está tentando mostrar? O capitalismo se desenvolve de uma maneira específica aqui no Brasil, não só no Brasil, mas aqui na América Latina. Então isso que a CEPAL identificava como países subdesenvolvidos, Florestan e também a teoria marxista da dependência vai identificar como países de capitalismo dependente. Ou seja, a natureza do capitalismo que se constitui aqui é de um capitalismo dependente com relação aos centros imperialistas. E daí aqui é central a tese do imperialismo do Lenin, na qual ele vai tratar de que os países imperialistas vão cada vez mais buscando estender os seus braços, os seus tentáculos de dominação para os outros países. Primeiro sob a forma colonial, depois sob a forma das empresas monopolistas. Então, essa tese que o Lenin desenvolve no livro Imperialismo, Florestan vai retomar para entender a dinâmica do capitalismo que se constitui aqui no Brasil e na América Latina. Juntamente com isso, ele vai estudar qual que é o traço, quais são as características da classe dominante brasileira. Florestan consegue perceber nos seus estudos que as transformações políticas que ocorreram ao longo da história do Brasil foram quase sempre transformações de um ator só, né? Foram sempre revoluções pelo alto, se a gente quiser usar um outro termo, né? Do Antônio Gramsci. Ou seja,
se nós formos olhar os processos políticos que são marcos na história brasileira, quase sempre era a classe dominante a época que estava tendo conflitos. Então, se pensa o processo da independência, não vem de uma reivindicação popular a independência, não é? São ali um conflito entre os diferentes setores das classes dominantes, português e brasileiro, que vão proclamar a independência. A mesma coisa se opera com a República, com a proclamação da República, ou depois também com a Revolução de 1930. Ou seja, ao longo da história do Brasil, existem várias crises políticas que vão fazer com que as classes dominantes se reorganizem. O fato é que desde a época da escravidão até a consolidação do nosso capitalismo, não houve uma ruptura entre essas classes dominantes. Para pegar um exemplo para comparar, isso que eu já havia mencionado, de quando a Revolução Burguesa se concretiza na França, é uma classe, uma burguesia que está surgindo como classe dominante, com poder econômico, que vai se contrapor a uma outra classe, que é a aristocracia feudal e junto com o clero. Então, você tem uma ruptura de classe, uma outra classe surge para dominar a cena política. Aqui no Brasil isso não acontece. As novas classes dominantes vão sempre sendo reacomodadas ou se alinhando com as classes dominantes anteriores. O que faz com que a nossa burguesia hoje, ou que a nossa classe dominante ao longo da história, mantenha sempre um padrão de dominação de classe, que tenha suas raízes na escravidão. Então, a forma de tratar o traço característico da classe dominante brasileira remonta ao autoritarismo ou à violência do regime escravocrata. Isso faz com que a nossa classe dominante assuma características próprias, né? que tem como traço marcante essa questão da violência, né? Então são comportamentos violentos, e não provavelmente violentos fisicamente, chega a isso, mas a relação entre a classe dominante e os trabalhadores, e os dominados, é sempre de uma forma violenta. O Florestan vai dizer que os de cima têm um ódio dos de baixo, né? Então existe um ódio de classe dos de cima com relação aos de baixo. Então isso é um traço bastante importante. E essa classe dominante que vai se constituir no século XX aqui como burguesia, então a Revolução de 30 é um marco importante porque é quando para o Florestan, é quando se inicia a constituição do capitalismo no Brasil. A classe dominante que surge ali, ela surge a partir, ou surge já nesse ambiente de um capitalismo mundial, na lógica imperialista, ela surge tendo que responder a algumas pressões. Então, ela tem que responder a pressões internacionais, no sentido de que as classes dominantes dos países centrais vão demandar coisas para elas, para as classes dominantes brasileiras, que nem sempre são do interesse delas. Então são interesses contraditórios, mas os interesses que vão prevalecer são sempre os interesses das classes dominantes centrais. Então, nesse sentido, as classes dominantes brasileiras vão ceder para as classes dominantes do imperialismo, do capitalismo central. É bom lembrar que nesses anos 30, já existe uma industrialização no Brasil, então já está se constituindo um proletariado, né? Uma classe trabalhadora que se coloca em luta. Lembrar que a primeira greve geral aqui no Brasil foi em 1917. Então, por influência de operários anarquistas, enfim, né? E que em 1922 já se funda o Partido Comunista Brasileiro. Ou seja, nos anos 30, a classe trabalhadora brasileira já começa a desenvolver alguma experiência de luta. E nesses anos 30, 40, essa classe trabalhadora vai começar também a fazer reivindicações com relação à burguesia. Então existe uma pressão que vem de baixo para cima. A dupla pressão da burguesia brasileira, então, é o quê? A pressão das classes dominantes internacionais e a pressão dos de baixo. Qual é a forma de operar da burguesia brasileira até hoje? Ela cede aos interesses das classes dominantes de cima e ela esmaga os de baixo. Esse é o traço característico da nossa burguesia brasileira. Um ódio de classe marcado e que não faz qualquer concessão aos trabalhadores. Qualquer reivindicação que venha dos de baixo, ela prontamente se organiza para destruir, para solapar.
Esse é o traço que caracteriza essa burguesia brasileira e que podemos ver até hoje, né? Cada vez mais. Outra coisa que é importante nesse sentido, que se de fato aqui então Florestan tentando entender essa questão da Revolução Burguesa, ele vai ver, bom, a partir de 1930 o capitalismo brasileiro começa a se desenvolver, mas ele se desenvolve de uma maneira um tanto quanto diferente do capitalismo francês, por exemplo, do capitalismo europeu do século XVIII, XIX. Porque lá, se é a Revolução Burguesa que vai soltar as amarras para poder liberar a Constituição, vamos liberar, né? Assim, vai soltar as forças para se implementar a Constituição da sociedade burguesa, né? da sociedade capitalista, aqui não existe uma revolução, uma ruptura que faça isso. Pensar que lá, quando a burguesia se põe em movimento em 1789, ela tem uma palavra de ordem bastante clara, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Quais eram as reivindicações por trás dessa palavra de ordem? Era a reforma agrária, era a reforma urbana, era o Estado laico, enfim, existia um conjunto de reivindicações sociais que eram fundamentais para o desenvolvimento do capitalismo, isso é bastante importante de entender, não é porque eles queriam mais direitos para o povo, é porque eles precisavam disso para desenvolver o capitalismo, né, para eles conseguirem se tornar classe dominante. Essas reivindicações são concretizadas na Europa na época. Agora, aqui no Brasil, o capitalismo se consolida sem essas reivindicações serem concretizadas. E esse é a grande questão da Revolução Burguesa no Brasil, que o Florestan vai tratar mais para o fim da vida. E no livro que vocês vão estudar, ele vai tratar disso de uma maneira bastante clara, né? Ele vai dizer, essas reivindicações, que ele vai chamar de revoluções dentro da ordem, não foram equacionadas aqui no Brasil. O capitalismo brasileiro se desenvolve sem resolver o problema da reforma agrária, sem resolver o problema da reforma urbana, sem resolver o problema da educação. Ou seja, é um capitalismo com características bastante diferentes do capitalismo central. É um capitalismo dependente. A burguesia vai sempre ceder com relação aos interesses do centro, mas não vai concretizar as reivindicações do povo, né, dos de baixo. Daí que Florestan vai dizer que essas revoluções dentro da ordem, ou essas reivindicações que foram necessárias para consolidar o capitalismo lá atrás, aqui elas já não têm mais essa característica, não precisa de reforma agrária para consolidar o capitalismo brasileiro. Eles consolidam de outra forma. A reforma agrária só vai acontecer se os trabalhadores da terra, se os camponeses, se os sem terra, se organizarem para lutar por isso, porque isso não é do interesse da burguesia, né? Então, essas reivindicações passam, historicamente, da burguesia para os trabalhadores. Ou seja, o que Florestan está querendo dizer com tudo isso? Para conseguir concretizar essas reivindicações básicas, só se os trabalhadores lutarem por elas e conseguirem conquistá-las. A dificuldade maior é o quê? Elas não vão ser concretizadas dentro do capitalismo brasileiro. Elas são incompatíveis com o capitalismo brasileiro. Então, ao lutar por essas reivindicações básicas, por essas revoluções dentro da ordem que o Florestan chama, o nosso programa é lutar por uma revolução contra a ordem. Isso é de fundamental importância para o Florestan, que, inclusive, por causa disso, alguns chamavam ele de reformista, né? Que Florestan é reformista porque está dizendo que os trabalhadores têm que lutar por reformas e não por revolução. Mas a dinâmica que se estabelece no pensamento do Florestan é outra, é entender qual que é a característica desse capitalismo e ver quais são as necessidades que surgem dele, porque a luta dos trabalhadores vai surgir das necessidades desse próprio capitalismo. Daí, para retomar o que a gente tinha dito antes, o esforço do Florestan em compreender a realidade para conseguir transformá-la. E o outro passo importante do Florestan é o quê? Não é só compreender a realidade, mas é desenvolver uma teoria que dê conta de compreender essa realidade. Então, o Florestan também deixa como contribuição para nós um legado teórico, ou seja, ele formula teoricamente essa dialética, né, para usar um palavrão,
entre revolução dentro da ordem e revolução contra a ordem, algo sobre o que nós temos que nos deter para refletir, porque não foi equacionado, não é? Ainda não foi feita a reforma agrária, não foi feita a reforma urbana, não foi feita a educação, está sendo cada vez mais atacada, para ficar nessas 3 reivindicações básicas. Revolução democrática nem se fale com o que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, como é que nós temos que assumir essas bandeiras de luta, mas compreender que lutar por elas é lutar por uma outra forma de sociedade, ou seja, é lutar contra a ordem capitalista, né? Esse é o pensamento que o Florestan vai desenvolver nos anos 60, 70 e 80, né? Mas 70 e 80, para contribuir para isso, né? A tarefa que ele se coloca, como eu tinha dito lá atrás, depois dos anos, né, depois que ele sai da universidade, a tarefa que ele coloca para si é de ser um pedagogo da Revolução Brasileira. Ele quer encontrar os caminhos para chegar a essa revolução. E ele sabe que não é ele, teoricamente, que vai achar isso. Ele sabe que ele depende da classe trabalhadora, né? Que não depende, mas que, enfim, é só a classe trabalhadora que vai fazer isso. E aí, o entendimento que o Florestan tem também da classe trabalhadora é algo sobre o que nós temos que nos deter também. Porque, para ele, a questão racial é algo estrutural. Então, não dá para pensar a classe trabalhadora brasileira só como o proletariado fabril dos anos... igual lá o Marx fez lá atrás quando pensava. A classe trabalhadora brasileira que vai lutar pela revolução é algo mais ampliado. E esse é um desafio teórico que se impõe para nós. Como é que nós conseguimos compreender isso? Enfim, estou trazendo algumas questões que são importantes da gente se deter no nosso estudo aqui. Mas, para retomar, tentando dar uma ideia geral, é isso. Para o Florestan, o capitalismo brasileiro é um capitalismo dependente que funciona no que ele chamava de circuito fechado. O que isso quer dizer? Que o desenvolvimento do capitalismo nunca vai se dar em prol do próprio país. Não é um capitalismo nacional, é um capitalismo que o desenvolvimento dele vai ser sempre em torno dos interesses do capitalismo central. Então é esse circuito fechado de desenvolvimento, né? Então, nesse sentido, que não dá para pensar um capitalismo brasileiro que tenha preocupações nacionais, que vá desenvolver o próprio país, enfim, né? Então, eu acho que essa compreensão que o Florestan tem e essas categorias teóricas que ele deixa para nós são muito importantes para nós compreendermos essa história da formação do capitalismo brasileiro e compreender os desafios que estão colocados para nós hoje, né? Que, apesar das mudanças que ocorreram desde quando ele formulou isso, né? Que é basicamente anos 80, então já vão 40 anos, os traços centrais e estruturais disso se mantêm, né? A nossa dinâmica, a dinâmica de acumulação do capitalismo brasileiro se mantém da mesma forma. Então os desafios seguem colocados. A tarefa que se coloca para nós hoje, né, que estamos empenhados nessa luta, é de conseguir compreender essas ideias do Florestan, que é um dos teóricos, isso é importante, né? Existem vários outros, compreender essa teoria do Brasil que o Florestan desenvolveu, porque no fundo é isso que ele fez, ele desenvolveu uma teoria sobre a realidade brasileira, uma teoria de Brasil, né? Para conseguir se organizar e transformá-lo.